Depois da mal-sucedida invasão do Egito, empreendida por Napoleão em 1798, iniciou-se uma loucura internacional por tudo o que era egípcio. O afã de acumular os tesouros dos túmulos egípcios estendeu-se a toda a Europa. Em 50 anos, os especialistas desenvolveram um método científico para estudar a arte egípcia no contexto do seu país e lutavam para conseguir leis que protegessem os monumentos egípcios dos estragos causados pelos saqueadores de tesouros. Nas vésperas do século XX, a arqueologia deixou de ser uma distração para ilustres aventureiros, para se transformar numa autêntica ciência. Atualmente, a egiptologia continua a revelar novas maravilhas de uma cultura tão rica e diversificada que, mesmo depois de séculos de pilhagens, as novas descobertas continuam a ser assombrosas. Descobramos como a ciência triunfou sobre o saque na nossa busca por elucidar os mistérios do Antigo Egito. Egito, um tesouro da humanidade. O triunfo da ciência. Em 1891, um jovem inglês de 17 anos, sem nenhuma formação em línguas antigas e com limitado conhecimento sobre a história antiga, chega ao Egito. Chama-se Howard Carter e fora contratado como arqueólogo-desenhista para registar as magníficas obras de arte que decoravam as paredes dos túmulos escavados pela Egypt Exploration Fund. A chegada de Carter ao Egito coincide com o fim da grande época dos egiptólogos vitorianos. O egiptólogo francês Gaston Maspero dirige o Serviço de Antiguidades Egípcias e o seu colega inglês, William Flinders Petrie, desenterra com denodo o Palácio de Akhenaton. É um momento de mudança revolucionária na arqueologia. Para trás ficava uma época em que se saqueavam os tesouros egípcios para encher as salas de exposição dos museus. Os estudiosos europeus e os egípcios começam a tratar os monumentos antigos com o respeito que merecem. Ao cabo de alguns meses, Carter é enviado ao Val dos Reis para copiar as inscrições do templo funerário da faraó Hatshepsut. Trata-se de uma missão de muito maior envergadura do que Carter havia imaginado. Carter não está seguro de que pode satisfazer os novos critérios científicos, mas está decidido a retirar o máximo partido desta ocasião única. Durante 6 compridos anos, copia filas intermináveis de textos hieroglíficos, textos que nem sequer sabe ler. Mas o talento de Carter, o seu bom olho para o detalhe e a sua habilidade misteriosa para classificar com uma vista de olhos a arte egípcia por período histórico, fazem com que o diretor do Serviço de Antiguidades do Egito, Gaston Maspero, se fixe nele. Este encontro será o primeiro de 2 encontros decisivos para a vida de Carter. Para aliviar a sua grande carga de trabalho, Maspero nomeia Carter inspetor de antiguidades da zona sul do Egito. A sua tarefa consiste em percorrer a província para avaliar o trabalho de restauro mais urgente. O território de Carter abrange milhares de quilómetros quadrados de deserto, onde descobre rapidamente que a sua missão mais importante é lutar contra a praga de ladrões oportunistas que saqueiam as necrópoles. Para os camponeses que vivem no Val dos Reis e nos seus arredores, o saque de túmulos continua a ser, desde a época dos faraós, uma das poucas fontes de receitas. Devido à influência de um número cada vez maior de caçadores de tesouros e de turistas no Egito,
o saque de túmulos transforma-se, no último quartel do século XIX, num florescente negócio. Carter persegue com decisão tanto os ladrões de túmulos como os turistas inconscientes, que danificam os templos e os monumentos com grafite. Em janeiro de 1905, Carter enfrenta um grupo especialmente agressivo de turistas franceses bêbados. Depois de uma série de grosserias que terminam em alguns empurrões, Carter consegue que a polícia os expulse do lugar. Os franceses queixam-se à sua embaixada, que por sua vez ameaça Maspero, o chefe de Carter. Quando Howard Carter se nega a pedir desculpa perante a embaixada francesa, alegando ter apenas cumprido com seu trabalho, Maspero vê-se obrigado a pedir a sua demissão. Desgostoso com a perda de um dos seus melhores homens, Maspero decide ajudar Carter. Felizmente, entre os conhecidos de Maspero, encontra-se o 5º Conde de Carnarvon. Lord Carnarvon é a quintessência do último aristocrata vitoriano. Fabulosamente rico, mostra interesse por tudo: cavalos de corrida, automóveis, coleções de arte e, finalmente, por arqueologia egípcia. Quando Carnarvon pede a Maspero que lhe encomende um assessor para organizar uma expedição, este menciona-lhe com entusiasmo o nome de Howard Carter. Carter e Carnarvon formam uma boa equipa. Ambos são empreendedores e ingleses. Carter conhece o Egito e Carnarvon tem dinheiro. Enquanto organizam a expedição, cria-se uma estreita amizade entre eles. No princípio de 1907, debateram-se com os direitos para escavar perto de Gurna, a famosa aldeia de saqueadores de túmulos, situada na margem ocidental do Nilo, em Tebas. Estabelecem o centro de operações perto da entrada do Val dos Reis, numa magnífica casa conhecida como o Castelo Carter. Por fim, Carter pode instalar-se e trabalhar como sempre havia sonhado. Este será o seu lugar no Egito até ao fim dos seus dias. Do ponto de vista científico, o trabalho da equipa formada por Carter e Carnarvon é meticuloso. Um facto que surpreende egiptólogos e estudiosos locais, tendo em conta que ambos os homens não tinham uma prévia formação académica. As escavações de Gurna dão como resultado algumas descobertas interessantes, entre elas vários túmulos privados e alguns monumentos reais. Mas Carter e Carnarvon têm os seus corações postos nas escavações do Val dos Reis, cuja autorização é detida nessa altura pelo americano Theodore Davis. Numa ocasião, Davis desenterrara vasilhas para embalsamar, utilizadas no funeral de Tut-An-Ramon, mas nunca havia relacionado os objetos com a existência do próprio túmulo. Quando Davis se jubila em 1914, declara convictamente que não restava nada para encontrar no Val dos Reis. Suspeitando que Davis estava equivocado, Carnarvon e Carter adquirem os direitos de escavação. Quando a equipa está a abrir os primeiros caboclos, está lá a Primeira Guerra Mundial. Lord Carnarvon vê-se obrigado a regressar à Inglaterra. E o trabalho de Carter vê-se gravemente limitado por falta de mão de obra e pela política do governo egípcio em tempo de guerra. Até 1917, 3 anos depois, Carter não conseguirá repetir as escavações propriamente ditas. Em constante correspondência com Lord Carnarvon, os amigos decidem concentrar os seus esforços na localização do rei criança, Tut-An-Ramon. Durante décadas, os egiptólogos haviam acreditado que o túmulo estava em algum lugar do vale, mas nunca ninguém tinha conseguido encontrá-lo no oceano de redemoinhos de areia. Sem pistas fiáveis, Carter não tem outra opção senão rasgar o vale com uma série de valas. É uma operação colossal. Durante os 5 anos seguintes, centenas de trabalhadores retiram dezenas de milhares de toneladas de escombros, sem o menor indício do túmulo de Tut-An-Ramon. No fim do 5º ano, Lord Carnarvon está tão frustrado como Carter.
O projeto custara uma fortuna e não dera qualquer resultado. Só devido às súplicas de Carter, Carnarvon acede a prosseguir mais um ano, mas não mais. A temporada de 1922-1923 deve oferecer resultados, ou o projeto será dado por concluído. A 4 de novembro de 1922, só 3 dias depois de Carter ter reiniciado os trabalhos, os seus homens descobrem o que parece ser uma escada ocultada pela entrada do túmulo de Ramsés VI. Ao fim de meia hora, tinham retirado a areia suficiente para descobrir uma porta selada. Carter enviou um telegrama entusiasmado a Lord Carnarvon. Have made extraordinary discovery in the valley. A magnificent tomb with seals intact. Have made secure pending your arrival. Congratulations. 20 dias depois, Carnarvon chega a Luxor e os dois homens correm até ao túmulo como miúdos extasiados. Ao retirar os escombros, descobrem uma porta interior. Without difficulty, we could make out several seals bearing the name of Tutankhamun. Carter abre um pequeno orifício e ilumina a abertura com a chama vacilante de uma vela. At first, I could see nothing. But as I got used to the light, strange shapes began to loom out of the darkness. Animals and statues, and everywhere the gleam of gold. For a few seconds, I remained stunned. When Lord Carnarvon finally asked, "Do you see anything?" I could only reply, "Yes, wonderful things." Carter e Carnarvon não tardam a dar-se conta da transcendência da sua descoberta. This was no ordinary find that could be sorted out in one season. There was simply no precedent to show us how to proceed. The thing went beyond all experience. It seemed there was more to be done than any human action could accomplish. Carter apercebe-se de que necessitará de reunir uma equipa de especialistas que representem todos os campos da arqueologia para registar, analisar e conservar o imenso conteúdo do túmulo. Uma dezena de especialistas acorrem à chamada urgente de ajuda. Arqueólogos, historiadores, filólogos, desenhadores e especialistas em restauro chegam para se unir à equipa. Entre eles encontra-se o fotógrafo Harry Burton, que registará o trabalho com mais de 3.000 fotografias. As antecâmara e câmara funerária encontram-se num estado caótico. Faz séculos, os intrusos, na sua frenética busca de ouro e joias, atiram objetos frágeis em todas as direções. A confusão só complica o monumental trabalho de seleção, classificação e numeração dos mais de 2.000 objetos amontoados de forma desordenada. Ao catalogar-se cada peça, deve-se registar a sua localização exata num mapa do túmulo. No total, há 4 salas: a antecâmara, o anexo, a câmara funerária e a sala do tesouro. Em cada uma delas amontoa-se o tesouro de Tutankhamon. Working through one room at a time, each object was placed upon a padded stretcher and secured tightly. When we had sufficient number, we allowed them to leave under heavy escort for the laboratory. It took 7 weeks to empty the antechamber alone. Perto, um túmulo abandonado transforma-se rapidamente num laboratório, onde, com cuidado, se limpam, medem, fotografam e, sempre que necessário, se restauram os objetos. De forma trágica, só 4 meses e meio depois da abertura do túmulo,
Lord Carnarvon morre em consequência da picada de um mosquito. A morte de Carnarvon, associada à morte repentina de vários trabalhadores e visitantes, faz com que os meios de comunicação falem da maldição do túmulo de Tutankhamon, uma fantasia que dispara a imaginação pública e torna a descoberta ainda mais espetacular e misteriosa. Começar uma nova época em que a cultura egípcia se populariza, fazendo afluir em massa turistas vindos da Europa e da América. Desde que se publicou La Description de l'Égypte, de Napoleão Bonaparte, há mais de um século atrás, nunca se havia verificado tanto entusiasmo pelo Antigo Egito, e desta vez, devido aos meios de comunicação com os seus jornais e noticiários. Com o circo mediático em seu redor, Howard Carter tem de completar sozinho o projeto mais monumental da história da arqueologia egípcia. Faltam ainda 2 anos e meio para que Howard Carter se encontre cara a cara com o Rei Menino, que se transformara na força motriz do trabalho da sua vida. Em finais de 1925, a equipa chega ao sarcófago real. Carter esperara 11 anos por este momento. Tutankhamon, mais de 3.500. Quando chega o momento de levantar a tampa de 1.250 quilos que cobre o ataúde real, Carter é tomado pela emoção. We knew we were the first to lay our hands on these objects, since the Child King had been placed here over 3,000 years before. Os sarcófagos estão encaixados dentro de 4 capelas com incrustações de ouro, cada um deles coberto com cenas do antigo livro dos mortos egípcio. O sarcófago mais interior, que guarda o corpo do jovem rei, tem mais de 100 quilos de ouro puro. It was at that moment that the real importance and beauty of our discovery finally hit us. Before our very eyes shone a fabulous mass of sculptured gold, a priceless specimen of ancient art. It had such a sad, calm expression. Mas trata-se do único que está tranquilo na escavação. Uma maré crescente de nacionalismo egípcio está provocando problemas políticos a Carter, ao governo colonial inglês e a todos os estrangeiros que trabalham no Egito. Em determinado momento, a polícia egípcia impede que Carter entre no túmulo. Apesar do sensacionalismo e dos problemas políticos, Carter persiste no seu trabalho. Embora passe o resto da sua vida preparando relatórios e escrevendo sobre a sua assombrosa descoberta, Carter não consegue completar o seu trabalho até 1939, quando morre aos 65 anos de idade. Não é que Carter não estivesse à altura do seu feito. O que acontecera é que a arqueologia em geral e a egiptologia em particular haviam-se complicado tanto que, no futuro, todos os trabalhos de certa envergadura teriam de ser levados a cabo por equipas de especialistas. Depois de 1 século e meio de trabalhos no Egito, a egiptologia situara-se na vanguarda dos estudos arqueológicos em todo o mundo. Mas durante esse período foi notável a ausência dos norte-americanos. Com poucas exceções, os estudiosos americanos eram isolacionistas na cultura e fundamentalistas na religião. Viam o Egito como um mundo de depravação pagã, uma terra de idólatras que manteve o povo hebreu na escravidão. Um dos primeiros norte-americanos que obteve o reconhecimento internacional pelo seu trabalho em egiptologia foi George Reisner.
Estudioso de línguas semíticas antigas e das civilizações do Próximo Oriente na Universidade de Harvard, Reisner escreve uma série de artigos que despertam a atenção da comunidade internacional de egiptólogos. Em 1897, Gaston Maspero quer contratar George Reisner para auxiliar na datação e classificação do cada vez maior número de objetos que acumulam pó no Museu do Cairo. Para isso, precisa de encontrar o necessário financiamento. A Phoebe Hearst, uma rica patrocinadora das artes, acede a financiar uma expedição arqueológica ao Egito. Ao findar do século XIX, George Reisner abandona a América para viver a aventura da sua vida. Com 32 anos, chega ao Cairo, ansioso por aprender tudo o que possa. Reisner descobre que o considera um elemento curioso e rústico, procedente do país dos índios e dos cowboys. Decidido a mostrar a sua valia, está desejoso de ultrapassar os limites do Museu do Cairo. Graças à sua relação com Gaston Maspero, obtém uma concessão para escavar no sul do Egito, mesmo ao norte de Luxor. Ansioso por mostrar que os americanos estão ao mesmo nível dos seus colegas europeus, tanto do ponto de vista cultural como científico, Reisner exige demasiado de si mesmo e dos seus trabalhadores. Durante os 5 anos seguintes, nenhum membro da equipa de Reisner terá autorização para gozar um só dia livre. Tal ritmo de trabalho produz numerosas descobertas de importante interesse científico, mas como pertencem sobretudo ao período inicial da história egípcia, cujo caminho Maspero abrira, não oferecem a série de tesouros encontrados em túmulos de épocas posteriores e não gozam, por isso, da repercussão nos meios de comunicação que tiveram outras descobertas mais espetaculares. Não obstante, todo esse trabalho árduo teve a sua recompensa. Em 1905, a Universidade de Harvard e o Museu de Boston oferecem-lhe um aumento considerável de financiamento. Como todos os visitantes do Egito desde Napoleão, Reisner fica fascinado com as pirâmides de Giza. Parecem personificar o temor e o mistério do Antigo Egito. É aqui que Reisner deseja prosseguir o seu trabalho. Quer a sorte que Gaston Maspero e o Serviço de Antiguidades do Egito estejam outorgando as concessões para escavar perto das pirâmides. Itália, Alemanha e Estados Unidos recebem direitos de escavação. Maspero convoca à vez representantes dos 3 países. Pelos Estados Unidos responde George Reisner. Each country wanted a part of this great cemetery. The place was to be divided into 3. The Italians got the south, the Germans the central part, and I got the north. Para o ajudar, reúne uma reduzida equipa de especialistas em diversas disciplinas e um pequeno grupo de trabalhadores. Reisner insiste em que os seus homens utilizem os métodos de investigação mais modernos e mais precisos existentes na época. Dos numerosos túmulos que Reisner escava, o mais impressionante é o da rainha Meres-Enre, neta do faraó Khufu, construtor da primeira e maior das pirâmides. As pinturas das paredes destacam a beleza da rainha e revelam o esplendor da sua corte. Na grande capela, Reisner descobre uma estranha fileira de figuras femininas. Cada uma é uma imagem idêntica à da própria rainha. Só 2 anos depois, enquanto escavam o templo de Men-Kaure, descobre 4 grupos de estátuas magníficas. Um grupo mostra o faraó com a rainha. Outro representa Men-Kaure entre a deusa Hathor e uma figura feminina que simboliza o sul do Egito.
Reisner adora cada nova descoberta quase como se estivesse viva. Ao descrever as estátuas do templo de Menkaure, escreve: It was most satisfying to be able to add this piece to the collection of family photos. Reisner transformara-se numa figura respeitada pelas suas descobertas, mas a sua devoção ao trabalho, o seu bom humor e a sua constante disciplina são o que lhe granjeia as simpatias dos seus colegas. Para trás ficavam os tempos de cowboy americano curioso. Em 1911, Reisner é já um dos egiptólogos mais respeitados da sua época. À medida que cresce a sua reputação, aumenta também o número de visitantes ao seu acampamento. Gaston Maspero visita-o, tal como Howard Carter e Lord Carnarvon, durante as escassas interrupções nas suas próprias escavações. Têm lugar também as inevitáveis visitas dos seus patrocinadores de Harvard. Em 1914, os colegas e patrocinadores de Reisner mostram o reconhecimento pelo seu trabalho de uma forma tangível. Nomeiam-no, simultaneamente, professor de arqueologia egípcia na Universidade de Harvard e conservador da coleção egípcia do Museu de Arte de Boston. Com este apoio adicional à sua natural boa disposição, Reisner decide continuar uma linha de investigação na Núbia, iniciada quase 70 anos antes pelo explorador alemão Karl Richard Lepsius. Poderiam as raízes do Egito faraónico encontrar-se na África Negra? Em Kerma, no que for em tempos o reino da Núbia, escavam centenas de necrópoles com túmulos circulares. As relações entre as culturas mediterrânea, egípcia e africana vêm imediatamente ao de cima. A arte e a cerâmica encontradas nas sepulturas de Kerma mostram influências egípcias e africanas. A teoria de Reisner é que Kerma foi outrora o eixo do comércio entre o Egito e o resto de África. A África tribal e o Egito faraónico não existiram de forma isolada, mas antes coexistiram e comerciaram entre si. Embora consciente de que estas notícias levantariam grande polémica, sobretudo na América dividida racialmente, Reisner está desejoso de publicar a sua descoberta. Por uma ironia do destino, Reisner termina as suas escavações e publica as suas descobertas no final de 1923. Exatamente na mesma época em que a descoberta do túmulo de Tutankhamon de Carter e Carnarvon ocupa os títulos de todo o mundo. Imperturbável perante o facto de que a relação entre o Egito e a África fica eclipsada pela Tutmania, Reisner continua com seu trabalho. Em grande parte devido cada vez mais museus e universidades americanas começam a financiar expedições ao Egito. Apesar da depressão mundial, um número cada vez maior de americanos inicia escavações durante a década de 1930. Cada um tenta superar o outro e os seus colegas europeus, que lhes levam mais de um século de vantagem. Os homens que dirigem estas expedições são cientistas consagrados. Muitos deles desempenham um papel importante no desenvolvimento da egiptologia e são responsáveis por uma série de descobertas intrigantes. Um deles é Herbert Winlock, que dirige as escavações financiadas pelo Museu Metropolitano de Nova Iorque. Decide voltar a explorar um túmulo escavado na rocha sobre o templo de Deir el-Bahari. Após várias semanas de escavações, Winlock descobre uma abertura na rocha. Diante dele encontra-se uma visão incrível. Uma cavidade contendo inúmeras maquetas,
figurinhas de madeira talhadas com delicadeza, outrora propriedade de Meket Re, um alto funcionário real. Estes diminutos modelos mostravam momentos alegres da existência cotidiana que o defunto pretendia reviver no além. Reisner prossegue pleno de entusiasmo, como quando chegou pela primeira vez ao Egito 4 décadas antes. Quando a Alemanha nazi invade o Egito em 1940, Reisner, com 75 anos de idade, nega-se a abandonar o seu trabalho. Quase cego, Reisner continua ditando as suas notas, obstinado em não fazer caso da guerra que cruza o deserto. Em 1942, quando o exército inglês expulsa os alemães do Egito, George Reisner morre, poucos dias depois de ter terminado o seu último livro. Mas outros se encarregaram de continuar o trabalho de Reisner. O primeiro deles foi Pierre Montet, a primeira figura destacada a começar o seu trabalho no século XX. As escavações de Montet são sempre algo de especial. São tão originais, espontâneas e pouco convencionais como o próprio. Algumas das suas primeiras descobertas sobre o passado do Egito realizam-se na década de 1920. Não no Egito, mas em Byblos, no Líbano, considerada durante muito tempo a cidade mais antiga do mundo, habitada de forma contínua. Havia muito tempo que se suspeitava que o porto de Byblos tinha vínculos comerciais com o Egito. Na Bíblia indica-se, inclusive, que o Egito obtivera cedros do Líbano para trabalhos de construção. Montet está convencido de que pode encontrar provas que apoiem isto. De acordo com a sua intuição, começa a escavar túmulos dos reis de Byblos. Neles descobre objetos que exibem motivos e desenhos egípcios, o que prova a relação cultural entre ambos os países. Surpreendentemente, Montet também encontra escrita em Byblos, mas a maioria dos túmulos reais escavados pertencem à primeira metade do segundo milénio antes da nossa era, quando a influência egípcia era evidente. Na procura de vínculos entre o Egito e os seus vizinhos mediterrâneos, Montet desloca as suas atividades para Tanis, no delta do Nilo. Estabelecer relações entre diversas civilizações antigas será difícil e levará muito tempo, mas Montet está consagrado ao trabalho. For me, the excavations at Tanis would confirm those at Byblos. Instead of trying to find Egyptian traces in Lebanon, it might be better to look for them in Egypt. Além dos vínculos com Byblos, Montet acredita que Tanis guarda provas de que os antigos judeus estiveram no Egito 17 séculos antes de Cristo. O seu objetivo é provar a presença dos antigos hebreus no Egito no momento do seu cativeiro, como conta o livro do Êxodo do Antigo Testamento. Com tenacidade, a equipa começa a limpar as ruínas do grande templo e do templo de Anta, e lentamente o pressentimento de Montet começa a ganhar corpo. O primeiro elo crucial da cadeia para relacionar os antigos judeus com o Egito é a prova de que Tanis fora a capital de Ramsés II, considerado durante muito tempo o faraó da época do Êxodo. Durante os 10 anos seguintes, o nome e a figura de Ramsés II surgem em todas as partes de Tanis, em obeliscos, estátuas, colunas e estelas. A informação é abundante e Montet resolve descobrir tudo, até ao mais ínfimo pormenor. Durante a década de 1930, o trabalho de Tanis continua e em cada temporada faz-se uma nova descoberta.
Finalmente, a equipa descobre os túmulos de quase todos os reis das 21ª e 22ª dinastias. Em fevereiro de 1939, realizam a descoberta mais importante. We are all very excited. We had collected some remains of Shapti figures and a gold buckle. And then, at 2 o'clock, I cleared away the earth and stones that blocked the entrance to a square room. Sem ter em conta o peso das toneladas de terra que se amontoavam em cima do túmulo, Monte introduz-se pelo obscuro orifício. There were 2 chambers decorated with beautiful hieroglyphics, funerary images, and a wonderful sarcophagus. The tomb does not, in my opinion, belong exclusively to one person. There are surely more funerary chambers a little further to the north, and we plan to go there next week. A 17 de março, a equipa realiza outra descoberta singular. Our joy is indescribable. The pharaoh Psusenna's tomb, intact. No one had entered this tomb since the burial of the king. There are magnificent bas-reliefs in the chamber. The mummy lies in a gold sarcophagus, within a silver one, bearing a falcon's head. 3 dias depois da abertura do túmulo, Farouk, o rei do Egito, visita a escavação com uma equipa de filmagem. The king came incognito, but from 8 o'clock everyone knew he had arrived, and all the village was waiting. The king was enthralled, and now Movietune News is going to show Tanis on the screen. No dia seguinte, o rei Farouk acompanha Monte e a sua equipa ao túmulo para a abertura do sarcófago real. Ao levantar a tampa, o grupo fica atônito ao descobrir que a múmia que está no interior não é a do rei Psusennes, mas sim a do rei Sheshonq. Uma descoberta surpreendente que leva à inevitável questão: onde está Psusennes? A pergunta iria permanecer sem resposta até às escavações do ano seguinte. Quando a equipa se volta a reunir no ano seguinte, está-se em janeiro de 1940 e a Alemanha nazi abre caminho pelo Médio Oriente até ao Egito. A urgência cai sobre o acampamento. Enquanto trabalham freneticamente, Monte observa que uma parede da antecâmara esconde portas ocultas. Ao desmontar uma delas, olha através de uma fenda aberta numa laje de granito. The crack was very narrow, but from the gleam coming from the interior, I was certain I would find more things than I had ever done in my entire life. Ali, no final de contas, encontrava-se o túmulo do escorregadiço Psusennes. Ali encontrava-se também um vínculo que Monte procurava havia mais de 12 anos. The most wonderful thing was the image of the goddess Nut, her body stretched out, giving the dead king the kiss of eternal life. Quite incredible. O túmulo oferece um abundante tesouro de informação. Muitas das joias, pulseiras, anéis de ouro e amuletos são prova clara da influência síria. Aqui, por fim, encontram-se as provas de que o Egito comerciou com outras culturas mediterrânicas. Pierre Monte continua escavando em Tanis até 1951. Embora sem encontrar provas conclusivas da presença dos hebreus no Egito, o seu trabalho amplia os nossos conhecimentos sobre a grande influência que o Egito teve no mundo antigo. Em 1952, menos de um ano depois de Monte se ter jubilado, a monarquia do rei Farouk, apoiada pelos britânicos, é derrubada e o Egito declara a República. Ao fim de mais de um século de mandato colonial,
o Egito passa a ser responsável pelo seu próprio destino e pelo destino do seu inestimável património. Mas uma década depois, alguns dos monumentos mais espetaculares do Egito voltam a ver-se ameaçados, desta vez em nome do progresso económico. Эхо мирного взрыва услышала вся Африка, вся планета. Великим дням подстать. Пирамиды, фараоны. Construída para garantir uma maior produção agrícola e de eletricidade para o novo país, a grande barragem de Assuão ameaça inundar inúmeros monumentos, templos e santuários de incalculável valor sob as águas do Lago Nasser. 64 года. Звездный час Асуана. Serão precisos 20 anos, de 1960 a 1980, para levar a cabo a maior operação de salvamento arqueológico de todos os tempos. No total, retiram-se do alcance das águas 22 monumentos. A maioria volta a construir-se nas margens do Lago Nasser. Uma das operações mais importantes afeta o templo de Philae, que até ao século VI d.C. foi o centro do culto a Ísis. A operação de resgate durou 8 anos. Construiu-se um muro de pranchas de aço em torno da ilha e bombeou-se a água do seu interior. Divididos em mais de 40 mil blocos, os muros dos templos foram primeiramente limpos e depois medidos através da fotogrametria, para que todas as peças do puzzle se pudessem montar de novo com precisão milimétrica. De seguida, a ilha vizinha de Agilkia foi nivelada conscienciosamente e foram colocadas as novas fundações antes que Philae pudesse ressuscitar graças aos meios oferecidos pela moderna tecnologia. Um dos desafios mais formidáveis da operação de salvamento foi a trasladação do conjunto de templos de Abu Simbel, escavados na rocha, que constituem um dos monumentos mais espetaculares do mundo antigo. Estas estátuas de arenito, erudidas, tinham de ser desmontadas com precisão cirúrgica e trasladar-se cuidadosamente para a nova localização, cerca de 60 metros mais acima. A descomunal tarefa consistiu em separar 1 milhar de blocos e trasladar cerca de 300 mil toneladas de rocha. Ramsés II sempre sonhou em ser imortal. Depois de 3.000 anos, parece que o seu desejo se iria cumprir. Em 1863, o egiptólogo Auguste Mariette disse: Once upon a time, Egypt destroyed her monuments. Today, she respects them. And in the future, she will love them. Felizmente para o mundo, o Egito moderno cumprira esta profecia. Das dezenas de equipas de arqueólogos e das centenas de pessoas que trabalham no campo da egiptologia na atualidade, muitos são egípcios. O diretor-geral dos lugares arqueológicos de Giza e Saqqara é o Dr. Zahi Hawass. Hawass é um promotor incansável do Egito e tem feito mais do que ninguém, desde Howard Carter, para manter o passado do seu país debaixo da atenção do público. Como William Flinders Petrie fez há quase um século, Hawass acredita que as vidas dos cidadãos anónimos do Antigo Egito são tão importantes para entender a cultura perdida dos faraós como os tesouros reluzentes encontrados nos túmulos reais. Come by with me and see this most impressive tomb. Look to the love and the affection between a man and a woman loved each other since 4,600 years ago.
What you really have at Giza are only tombs of kings, queens, and nobles and officials. Those represent only 20% of the whole population of Egypt. But the 80% are the farmers, the workmen. Then who are these people who built the pyramids? Who are their parents? Then that was really the important thing about my research, that I was looking to another type of people that no one really looked for it at all. People such as Mariette and Maspero, they really protected the Egyptian monuments. I really say all the time, I consider them as a real Egyptians, because they thought that the Egyptian monuments, it's their heritage, which we are Egyptian now, saying that the Egyptian monuments does not belong to us as Egyptians, but belongs to everyone. Felizmente, há muitos que estão de acordo com Zahi Hawass, entre eles Mohamed El-Saghir, inspetor-chefe de antiguidades do sul do Egito, um cargo que em tempos foi desempenhado por Howard Carter. El-Saghir tem estado a reconstruir o caminho real que une os templos de Karnak e de Luxor. It was not sure that the avenue links the two temples of Karnak and Luxor. But after working here and in the middle of the city and in the northern part, now became sure that the avenue links the two temples. Total length of the avenue of the Sphinx, 2 kilometers and 400 meters. In this case, the approximately numbers of the avenues, about 4,000 statues between Karnak and Luxor. And of course, in our plan, we started, as I said, in 1984, and we shall not stop until we clear and cover the whole avenue, the whole processional way. And we started now to dig in the middle of the city itself, in the north, after the city, and within 5 or 6 years we shall complete the work. Além de criarem métodos científicos modernos, os egiptólogos da atualidade têm novos objetivos ou continuam a anelar a fama e a fortuna que trouxeram os seus predecessores do século XIX até às areias do Saara? I don't look for that, but I have to do something for my country, for the field of the archaeology. This was a dream for many years now for the Egyptologists to discover this way. I shall do it myself because this is my dream. Não obstante os séculos de negligência e de saques, muitos levados a cabo por homens que acreditavam firmemente que estavam fazendo o que estava certo, o Egito e a egiptologia sobreviveram para contribuir de uma forma tremenda para o conhecimento de uma das primeiras grandes civilizações da humanidade. Acabou a época em que só ocorriam ao Egito aventureiros, com o propósito de recolher objetos para museus e coleções privadas. Embora por vezes os métodos fossem rudes, seria um erro julgá-los a partir da cômoda perspectiva da nossa moral do século XXI. Sem o seu trabalho e sem o seu esforço, não teríamos conseguido chegar tão longe no nosso conhecimento sobre esta cultura antiga como o fizemos em apenas 2 séculos. Sir Isaac Newton disse uma vez: "Se vi mais do que outros, é só porque me pus aos ombros de gigantes." Os pioneiros da egiptologia foram gigantes, cada um por direito próprio. Sem os seus incansáveis esforços, seria muito difícil aos egiptólogos da atualidade saber por onde começar a busca do Antigo Egito.